o nosso assunto agora é sobre o desafio de alimentar o mundo com uma proteína animal de qualidade, produção de aves, frangos de corte e como o criador deve trabalhar com avaliação de peito. E eu converso agora então com o Luciano Kesk, que é diretor da Cobb Vantres, que é uma empresa líder aí global em genética avícola. Tudo bom? Bem-vindo! Oi, Simone, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luciano. Fala pra gente então, aí em relação aos pontos de manejo que devem ser observados aí quando a gente sempre fala, né, nesse desafio de alimentar o mundo com uma proteína animal de qualidade. Sim, Simone, na realidade, como nós temos que ter um bom arranque inicial do macho reprodutor, porque essas aves, elas são escolhidas dentro de um processo de seleção genética para serem reprodutores. Então, como você bem comentou, nós temos que preparar as aves para alimentar o mundo. Só que esse macho reprodutor, eu tenho que restringir ele com 28 dias, para você ter uma ideia, eu tenho que fazer ele 60% do peso menos do peso do frango, porque eu quero ele como macho reprodutor. Então, isso é importante ter em conta a recepção das aves, temperatura na chegada do galpão, para que essas aves vão comer, vão tomar sua água, vão se alimentar normalmente, vão desfrutar do espaço que foi oferecido para elas. E Luciano, então, a quantidade de alimento adequada aí, como é que deve ser esse trabalho e também em relação ao score para obter esse peito em V? Explica pra gente, por favor. Claro. Como que nós temos que trabalhar, como eu comentei contigo, a questão do macho reprodutor, né? O que é um peito em V? Eu tenho que ter um macho com esse peito em V, como eu já comentei, como você mesmo salientou, porque para que esse macho entre em produção, com o primeiro dia das 20 semanas, ele entre apto e eu tenho espaço, entre aspas, para dar um pouco mais de comida para ele se manter ativo sexualmente e se manter vivo, né? Então, por isso o peito V. Se eu entrego esse macho mais peitudo, entre aspas, peito 3, 4, eu estou tirando desse macho a voracidade dele sexual. Ele tem dificuldade de realizar a monta, ele fica muito pesado, a fêmea não aceita ele. Então, quando a gente fala em peito V, na recria, que é quando a gente trabalha o macho do primeiro dia na chegada da granja até os 20 semanas, que é o final da recria, eu tenho que manter ele sempre magro, esbelto, fácil de eu conseguir ter esse macho na minha mão, na produção, para eu conseguir ter o objetivo meu, que é o frango. Então, esse macho tem que fazer o papel dele, que é fertilizar a fêmea. E nesse caso aí do macho reprodutor aí, é um desafio então atingir esse score, ou Luciano? Ele é um desafio, Simone, porque, como eu comentei para você, ele tem a voracidade, as aves têm uma voracidade muito grande de ganho de peso, e eu tenho que segurar esse macho em conformação, peito em V, e aí vem aquela primeira pergunta que você fez com relação à questão do alimento. Eu tenho que segurar esse macho, principalmente na fase intermediária da vida dele, com um consumo adequado, baixo consumo, mas uma quantidade suficiente para que ele se mantenha vivo, com o desenvolvimento estrutural, o desenvolvimento do aparelho reprodutivo dele. Então, eu tenho que associar, como você me perguntou, eu tenho que associar consumo de alimento, um bom espaço de comedor, pela voracidade, porque como são animais racionais, ele vai comer o que aparece na frente, ele come uma vez só no dia. Então, eu tenho que ter um bom espaço de comedor, tenho que ter velocidade de distribuição desse alimento, para que eu consiga ter esse macho em V e entregar ele na produção apto para realizar a cópula. Luciano, nas granjas comerciais eu acredito que não, mas quais os erros que costumam ocorrer nesse processo todo que você falou para a gente aqui? O que é mais comum de ocorrer? Os erros que a gente mais encontra nas visitas, no nosso dia a dia, é justamente Bom, vamos começar do princípio, como a gente fala, né? Uma recepção mal feita. O que é uma recepção mal feita? Baixa temperatura no alojamento, as aves vão primeiro se aquecer, para depois pensar em comer e beber. Então, isso acontece que a gente acaba perdendo um ganho de peso, criando uma desuniformidade. Aquele que se aquece primeiro vai buscar o alimento primeiro, tem
o outro que vai demorar um pouquinho para se aquecer e vai buscar o alimento depois, às vezes não tem, vai comer menos, subalimentado. Principal é a recepção. Depois da recepção, nas fases de 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, onde a gente tem que fazer a seleção dessas aves para separar elas por peso, eu tenho que ter espaço de comedor, eu tenho que ter rápida distribuição de alimento para que todos os machos tenham o seu espaço, todos consumam a mesma quantidade de alimento, né? E o terceiro ponto mais crítico que a gente encontra é depois das 12 semanas de vida desse macho, o macho que eu tenho ele dentro de uma categoria pesado, ele não é um macho pesado. Dentro de uma fisiologia, ele é pesado porque eu classifiquei ele como um macho leve, um macho médio. Médio é a minha população, 80% da minha população, e eu tenho um macho pesado. Só que o macho pesado, na realidade, é a denominação do macho, mas ele é um macho grande. E esse macho tem que comer mais. E aí que a gente erra, ou onde tem os maiores erros que a gente encontra no nosso dia a dia, porque as pessoas têm medo que esse macho vai ser gordo. Ele não é gordo, ele é pesado. E aí você restringe esse alimento desse macho, e esse macho tem um subdesenvolvimento do aparelho reprodutivo, e ele não vai me dar o esperado na produção, que é a fertilização e o pintinho. Então, controlar muito bem essa chegada, né, essa receptividade aí, Importante, ajustar o espaço, né, que você falou, né, do comedouro, conforme a idade também, acredito, a altura também do comedouro é importante, né, Luciano? Ração bem distribuída e para controlar todo esse processo que você trouxe para a gente aí. Ou seja, a uniformidade para esses machos reprodutores acaba sendo essencial, é um ponto essencial de manejo. Isso mesmo, Simone, bem abordado. E só fazer um parêntese para te ajudar no teu raciocínio, até 12 semanas, o macho ele vai crescer 95% da sua estrutura óssea. Por isso que eu comentei contigo, depois das 12 semanas eu tenho que me preocupar em manter o que eu construí e me responsabilizar pela maturidade e formação do aparelho reprodutivo. Por isso que o espaço de comedor até 12 semanas ele é importante. E por isso que a uniformidade é importante, porque daí depois até 12 semanas é onde eu estou crescendo essa ave, eu estou desenvolvendo essa ave. E se eu tenho um macho grande e um macho pequeno, depois das 12 semanas, o que acontece? Ele vai ficar o macho grande, vai ficar o macho pequeno. E na produção, quando eu faço o acasalamento, para concluir ajudando a tua pergunta, o que acontece? Eu tenho que ter uma linha, uma altura de comedor. Se eu não tenho esse macho uniforme em tamanho, eu vou prejudicar sempre o menor. E aí eu vou ter desuniformidade, não vou ter a eficiência do meu macho. E aí, como eu distribuo alimento calculado para número X de machos, o pequenininho não come, o macho que alcança, ele vai comer demais. E aí eu acabo perdendo o lote de novo, me entende, Simone? Então, por isso que a uniformidade é muito importante. Acaba sendo essencial aí por tudo que você falou e as primeiras semanas são importantes aí. Agora, Luciano, o macho novo no galpão que eu estava lendo, qual a importância dele então, para a gente já ir finalizando a nossa conversa? O macho novo você se refere no acasalamento. O macho novo, a gente tem duas possibilidades de macho novo, Simone, para te ajudar, talvez, na tua dúvida que você tem. Quando eu acasalo o macho, né, com 20 semanas, 21 semanas, eu tenho a ampla atividade sexual desse macho. Ou seja, ele está ativo, ele é jovem, e ele vai realmente fazer o que ele foi criado para, né? Tem uma segunda possibilidade, que é quando eu preciso do macho novo depois das 40 semanas. Por que depois das 40 semanas, Simone? Porque fisiologicamente o macho, depois das 40 semanas, ele diminui o apetite sexual. E aí o meu peito em V, que eu pedi, que nós conversamos no início, peito 2,5 e 3, ele vai a 4, 5, ele fica um peitão. E eu tenho que tirar esse macho. Por dois motivos. Porque, primeiro, ele é o dominante. Dentro de um comedor, ele vai ser o cara que vai chegar primeiro e quando ele estiver saciado, ele vai dar oportunidade para o segundo e terceiro comer, na hierarquia social deles. E ele não vai conseguir trabalhar com a fêmea, porque ele é muito pesado, a fêmea não aguenta ele. Então, tirando esse macho dominante, eu preciso botar um macho novo. E aí que volta de novo. Esse macho novo, ele vai ativar novamente a organização familiar dentro do galpão. Ele vai fazer com que tenha uma
um estímulo, entre aspas, porque ele vai fazer o macho que estava ali meio acomodado a trabalhar também. Então, um macho novo dentro de um galpão, depois das 40 semanas, ele me ajuda em um monte em eu voltar a ter a fertilização dos ovos que eu preciso para a produção do frango. Ou seja, é a uniformidade muito importante quando a gente fala no manejo aí das aves. Eu conversei Isso. então com o Luciano Kerski, que é diretor da Cobb Vantres. Luciano, muito obrigada pela entrevista hoje, pelas explicações aí em relação a essa uniformidade toda aí no plantel. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, Simone.